o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. Meus irmãos, é Natal, noite de amor. Celebremos bem alegres o Natal do Senhor. É Natal, é Natal, é Natal. Nas palmas, nasceu o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. É Natal do Senhor. É Natal, é Natal, é Natal. Nasceu o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. Meus irmãos, é Natal. Vamos rezar, convidemos os amigos. É hora de amar. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Nasceu o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. Batemos bem forte, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal. Nasceu o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. Meus irmãos, é Natal. Vamos rezar, convidemos os amigos. É hora de amar. É Natal, é Natal, é Natal. Nasceu o Salvador. Vamos, irmãos, é Natal do Senhor. É Natal, é Natal, é Natal. Nasceu o Salvador. Vamos, irmãos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à celebração do Natal aqui na paróquia Jesus Maria e José, nesse ano de 2014. Nós estamos dentro da celebração, celebrando, agradecendo a Deus pelo envio, pelo grande presente do seu Filho no meio de nós. Estamos dentro da campanha do Natal sem fome, também o Natal sem drogas, sem álcool e sem fumo. Que nessa noite de Natal nós possamos celebrar o nascimento do Salvador na sua presença e também com a Santa Missa, que nós estamos aqui presentes para agradecer também ao Senhor. Nós queremos, dentro dessa campanha, convidar a todos de antemão que a gente não tome álcool hoje na celebração, nas nossas casas, nem tenha contato com o fumo, nem com as drogas, e possa ser esse presente que a gente oferece já ao Menino Deus nesta noite. Nós queremos colocar de uma forma muito particular na nossa ação de graças a presença do Cristo que veio para nós como Príncipe da Paz. E nós queremos cantar o sinal da cruz, o nome da Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho,
de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com grande alegria que nós nos encontramos como povo de Deus em torno do altar do Senhor, em torno do altar da sua palavra, para nos alimentarmos com a sua sabedoria e com seus ensinamentos, para nos alimentar com o pão da vida, da Eucaristia, também para agradecer a Deus por tantas dádivas, por tantas graças que nós recebemos através do seu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós queremos pedir perdão, porque bem dizer, 2000 anos depois do nascimento do Salvador, a humanidade se encontra ainda resistindo nas trevas, resistindo à luz de Deus, à luz do Salvador, preferindo muitas vezes a violência do que o amor, preferindo muitas vezes o ódio do que o perdão, preferindo muitas vezes não acolher a sabedoria divina e preferir a sabedoria mundana, do egoísmo, dos afetos desordenados, dos desequilíbrios. E nós queremos pedir perdão ao Senhor por não acolhermos muitas vezes também em nossos corações a sua luz, por muitas vezes acolher a sua palavra, mas não colocar em prática o seu amor, os seus ensinamentos. Nós reconhecemos que muitas vezes chegamos diante do presépio de mãos vazias, um coração muitas vezes cheio de trevas e de pecado. Mas nós queremos nos voltar para o Pai do céu, suplicar a sua misericórdia, desejar que sua graça possa vir nos renovar e que a presença do seu Filho nessa noite de Natal possa nos envolver e possa nos libertar de todo o mal. Nesta esperança, nesta fé, cantemos implorando a misericórdia do nosso Deus. Seu coração, piedade de nós, Senhor, que nossa alegria esteja em seu amor, piedade de nós. Deus nosso Pai, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados, nos cure de nossas enfermidades, nos liberte dos nossos vícios e nos conduza para a vida eterna. Amém. Com alegria pelo nascimento do Salvador, entoemos o hino do Glória. Cristãos, vinde a porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. A Deus nas alturas,
nas alturas. Oremos. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios, e entre os povos do universo seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. O céu se rejubila, exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem, e exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira.
de amor, na noite ardendo em luz, pintou a terra inteira a saudar a vinda do meu Jesus. Pintou a terra inteira a saudar a vinda do meu Jesus. Por eu pequeno grande, no lírio de Belém, que os anjos lá no céu a cantar repitam amém, amém. Que os anjos lá no céu a cantar repitam amém, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus do mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus.
Cara comunidade, oremos celebrando este Natal do Senhor. E nós queremos nos voltar para o texto do Santo Evangelho, para poder beber nessa noite das fontes do nascimento do Salvador. Nós queremos que a graça do Evangelho, ela possa nos comunicar de fato, que a gente possa estar inserido realmente nessa noite de Natal, em que o Senhor nasceu ao lado de sua mãe Maria e de seu pai adotivo José. O texto do Evangelho de São Lucas, que nós escutamos hoje, ele é muito particular e começa de uma forma muito especial e estranha. Ele começa a citar César Augusto, o imperador romano, que fez um decreto e que atingiu também a região onde José e Maria viviam, porque lá Israel estava sobre o domínio da cidade do Império de Roma. Então nós temos aqui algo que diz sobre a situação internacional daquele tempo. Nós temos aqui algo que diz sobre a situação política daquele tempo. O texto também nos fala da situação histórica, de um tempo histórico em que Nosso Senhor veio ao mundo, que de fato Nosso Senhor não é um personagem fictício, uma lenda, uma mentira, uma coisa criada numa novela para simplesmente iludir as pessoas. O texto está situando um momento determinado da história em que o Salvador nasceu. E por acaso o texto vai falando de um decreto de um imperador que estava dominando o próprio povo de Nossa Senhora e de São José. Nós temos aqui então uma situação difícil, porque também no meio do povo de Nossa Senhora e de São José, no meio dos judeus, havia uma grande esperança de uma libertação política do Império Romano. E alguns consideraram que se atendesse o decreto de César Augusto, estaria como que aceitando a dominação romana. Havia grupos militares que tinham se armado para combater mesmo com a guerrilha os romanos. E diziam que a saída de um lugar para o outro, esses grupos atacavam aqueles que atendiam o decreto de César Augusto. Ora, é muito estranho que São José, Nossa Senhora, piedosos e judeus tenham atendido o decreto de César Augusto e tenham resolvido sair lá de Nazaré e ir para Belém para poder se registrarem na sua cidade natal. Muito estranho, porque poderia talvez esperar de Nossa Senhora, de São José, um casal assim tão santo, tão próximo de Deus, que também deveriam ser conscientes e não alienados, de não aceitar a orientação de César Augusto para fazer aquele decreto. Mas o decreto obrigou, e São José e Nossa Senhora, não nos diz aqui o texto do Evangelho, como eles chegaram à decisão, resolveram ir até a Belém, mesmo no perigo dos ataques do caminho, e enfrentando opiniões diferentes, eles acharam que deveriam ir até lá. Eu gosto de situar este fato, porque a expectativa política da época, a expectativa de um Salvador que vinha colocar para fora o Império Romano, de uma perspectiva que nós poderíamos dizer hoje, na sociologia, muito consciente, muito isso, muito progressista, não foi aquilo que São José e Nossa Senhora fizeram. Parece que o que eles fizeram foi uma coisa alienada, que eles aceitaram
a dominação romana, mas o certo que eles foram, e nessa ida também deles, a ação de Deus, o plano de Deus ia se realizando. Porque o plano de Deus, ele vai se realizando e se realiza para além das consciências políticas desse mundo, para além dos sábios políticos, da sociologia, das conscientizações que são feitas, que muitas vezes são conscientizações na base da violência, tanto na base da violência das armas, como também na base da violência da imposição dos discursos, porque nós vivemos numa sociedade que o discurso é imposto pelos meios de comunicação, nas escolas, e quem pensa diferente é considerado uma pessoa com a cabeça fora do lugar. Então, a sabedoria de Deus, ela age apesar dos muitos sábios e apesar da muita violência do discurso único da nossa sociedade, vendido dos meios de comunicação e pelos governos da vida. Então Nossa Senhora vai com São José numa viagem difícil por tantos problemas, que ela também estava grávida, ela estava nos últimos dias da sua gravidez, e nós podemos pensar aqui o que é que um homem mentalmente normal, responsável, uma mãe também mentalmente normal, responsável, pode desejar para o filho que vai nascer, para o primeiro filho que vai nascer. É claro que é tudo de bom, é preparar a casa. Quantos de nós tivemos a felicidade do pai que preparou um quarto, se não podia preparar o quarto, prepararam com carinho um lugar que o filho, nós iríamos chegar. Então, com certeza também, Nossa Senhora e São José tinham planos de como iam acolher aquela criança. Mas os problemas da vida, os fatos da vida, a história, os conduziu para uma situação inesperada. De repente eles estavam lá em Belém, sem ter um local para se hospedar, numa situação tão crítica de Nossa Senhora. São José deve ter talvez ficado um pouco perturbado, não sei, porque ia no local, no outro, vendo a situação de Nossa Senhora, para poder dar a ela um local digno. Quem é o homem que tem sã consciência, que vê sua esposa tendo filho, não quer oferecer para a sua esposa o melhor, as melhores condições para que ela possa ter esse parto? Então São José também, lá em Belém, deve ter sofrido uma angústia profunda, quando de repente, pela providência divina, eles foram para um lugar à margem da cidade, porque não encontraram hospedagem, estavam ali no meio dos animais, estava ali na estrebaria, estava ali num lugar simples. Mas que coisa mais estranha, eles recebendo o Filho de Deus num local de total pobreza, num local de total, vamos dizer, desprendimento. E eles deviam estar desprendidos para poder acolher tudo aquilo que estava acontecendo. Também nós poderíamos pensar aqui no cansaço da viagem. São José cansado, desiludido, Nossa Senhora também cansada da viagem, que foi uma viagem longa. O cansaço, a falta de hospedagem e também a situação inesperada, tudo isso pelo nascimento do Salvador. Mas que sabedoria divina esta, que faz o seu filho nascer desapegado dos bens materiais. Deus poderia talvez desejar ou querer que seu filho, podendo muito bem fazer isso, nascer nos palácios da vida, nos lugares mais ricos do mundo, de maior suntuosidade, de maior riqueza, de maior prestígio, para expressar que também Deus era o Senhor de tudo isto. Mas Deus, através do Natal, Ele foi querer fazer que o seu filho nascesse de uma situação
totalmente inesperada, despojado de tudo. Para nós isto diz muito, porque na nossa vida também, quantos fatos inesperados acontecem, quantas coisas que a gente não desejava, que a gente tinha traçado uma outra situação e veio de outra maneira, mas que a gente precisa também, assim como José, como Maria, se desprender para poder perceber o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Pode ser que eles não tivessem ouro e prata naquela estrebaria, mas eles tinham a maior riqueza que um casal poderia ter em vida, que foi um filho, e que foi o Filho de Deus. Quando o casal se ama mesmo, um filho não é uma coisa qualquer, o filho não é apenas mais um, o filho é carne da minha carne, sangue do meu sangue, é algo que me liga profundamente, misteriosamente àquela pessoa, aquele filho. Então, eles estavam tendo ali uma riqueza maravilhosa que pela primeira vez a humanidade passou a ter. Nós temos aqui, representando o presépio esse momento, Nossa Senhora de joelhos diante do seu próprio filho. Nós temos também São José de joelhos diante do Filho de Deus, para expressar que seus próprios pais estavam reconhecendo que ele era Deus, que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que ele era de fato para ser adorado. Mas também nós não temos como foi o momento em que Nossa Senhora acolheu pela primeira vez aquele menino nos seus braços. Nós também não temos a narrativa do que aconteceu com São José pela primeira vez que ele acolheu aquela criança nos seus braços. Nós só podemos imaginar que uma mulher santa, pura, maravilhosa, esplendorosa, cheia de luz como Nossa Senhora, acolhendo nos seus braços a própria luz, que é fusão de luz deve ter sido, como também São José, o homem justo, o homem santo, com seus limites e dificuldades, acolhendo nos seus braços o Filho de Deus. Nós, então, olhando para o presépio, nós poderíamos pensar na Virgem e São José, no acolhimento que eles fizeram do menino Jesus, e também tentar fazer o máximo possível para que nessa noite a gente também possa acolher o menino Deus, despreendidos de coisas materiais e com os olhos mais voltados para aquilo que é mais essencial, que é a própria presença do menino Jesus entre nós. Mas quando a gente olha para uma criança que nasce, eu acho isso simplesmente fantástico. Uma criancinha que nasce totalmente necessitada de uma pessoa adulta, totalmente necessitada da mãe e do pai, de pensar e de imaginar que todos nós que não tínhamos condição de estar aqui, só estamos aqui porque o nosso pai ou nossa mãe, ou alguém que fez por nós o pai e a mãe, teve a coragem e a paciência de nos criar, de nos educar e de nos amar. Então, esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, ele nasceu não só despojado, mas ele também nasceu necessitado do amor, do abraço e da atenção dos adultos, do seu pai e da sua mãe. Isso para dizer para nós que o menino Jesus que nasce hoje, ele nasce também necessitado dos nossos braços, do nosso colo, da nossa atenção, e que se nós não tivermos essa atenção para com esse Filho de Deus, de uma maneira também assim como um pai que cuida do filho com todo carinho, esse amor acaba
por não sobreviver em nossas vidas. Estranho amor de Deus que se manifesta para nós no Natal, completamente fraco e necessitado e despojado. Porque na verdade, esse menino Jesus, que depois vai crescer, ele vai sempre se apresentar assim, necessitado de amor, despojado de si mesmo. Diz o texto de Filipenses que ele se esvaziou da sua condição divina para tomar a posição de servos. Que nesse Natal, então, diante das surpresas da vida, boas ou más, ou diante das infelizes surpresas, nós possamos também ter olhar de Nossa Senhora, de São José, e de perceber que Deus vai continuamente, apesar das tribulações e das dificuldades, realizando o seu plano de amor em nossas vidas, na minha, na sua, nas nossas famílias e do mundo inteiro. Ao celebrarmos esse Natal do Senhor, nesse ano de 2014, que aquela situação do acolhimento da Virgem e de São José do Salvador possa ainda hoje transmitir luz para a humanidade, nesse ano, nessa época, na nossa história e para as futuras gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Salva de palmas para o menino Jesus. Professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, se aproximar das crianças. Papai do céu ama a oração das crianças. Então, vocês crianças,